Vamos para Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apresentando a campanha Mega Vacinação para incentivar a população a completar o esquema vacinal. Vamos ouvir o pronunciamento do ministro da Saúde. É algo impressionante e só ocorre graças à força do Sistema Único de Saúde. Então, vamos fazer essa ação para ampliar ainda mais o acesso, para convencer as pessoas a procurarem as unidades básicas de saúde e, a partir daí, adquirir ainda mais a confiança do povo brasileiro e um controle sanitário eficiente para evitar possíveis novas ondas da Covid-19. Nós temos uma atenção especial à região norte. A região norte ela é uma região geograficamente desafiadora e nós tivemos, somente para relembrar, tanto na primeira onda, na chamada primeira onda, como na segunda onda, problemas sérios na região norte. Então, requer uma atenção especial e estamos trabalhando para reforçar a cobertura vacinal nessa importante região do país. Eu vou passar a palavra para a secretária Rosana Mello, que ela vai fazer, trazer adicionais para todos os senhores. Obrigado. Bom dia a todos. Em nome do ministro e da doutora Socorro, eu cumprimento todos que estão aqui à mesa e todos aqui presentes. Então, hoje é um dia em que nós iremos trazer algumas novidades também, senhor ministro, mas são novidades baseadas principalmente no trabalho de toda essa equipe aqui do Ministério, toda a equipe dos estados, todas as equipes dos municípios. Nós sabemos que a Covid-19 ela veio para nos ensinar muito, né? Estamos aprendendo, tanto é que as verdades muitas vezes ditas há 2, 5 meses atrás não são hoje, como foi muito bem colocado pelo ministro. No dia 15 de setembro, nós anunciamos que havia assim, uma necessidade de um reforço para determinada população. E hoje, o que nós sabemos? Né? Nós já sabemos muito. E nós temos uma Câmara Técnica Assessora, composta por especialistas. Nós temos também uma secretaria que se debruça sobre todas essas evidências e também nos municípios, né, em relação quais são as verdades atuais em relação a isso. É claro, tudo pode se mudar, por isso, sim, que a palavra principal nossa chama-se prudência e é a partir dela que nós tomamos, sim, as nossas decisões. Algo que tem nos preocupado bastante, eu acho que de todo mundo, é que a vacinação ela veio nos mostrar, né, como uma das medidas de prevenção primária que a gente reitera, baseada em imunização. Nós temos as outras, que são as medidas de barreira, mas a imunização ela veio nos trazer que nós diminuímos a quantidade da doença grave, consequentemente das internações e o óbito. Isso é um dos grandes ganhos. E o Brasil ele é um dos maiores das maiores campanhas já vista, ministro, não só aqui no nosso país, mas em relação ao mundo. E o esquema vacinal primário, ou seja, para o indivíduo adquirir a sua imunidade, ele precisa tomar de acordo com o estabelecido. E qual que é o estabelecido? Hoje, no país, nós temos 4 imunizantes e cada um com as suas regras, né? Primeira, segunda dose ou dose única, isso seria o esquema primário. E para se completar essa imunidade, como foi colocado, há necessidade de que se tome a segunda dose. Hoje nós temos 21.116.932 pessoas que estão aptas a tomarem essa segunda dose, sem o atraso, para ter seu esquema vacinal primário completo, para, de fato, ter essa imunidade. Próximo, por favor. E qual que é a faixa etária onde nós estamos identificando que está tendo um determinado atraso em relação a essa segunda dose? Pessoas que já deveriam ter ido tomar a sua segunda dose, nós estabelecemos um prazo acima de 30 dias para a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer estabelecemos um prazo assim, acima de
90 dias para a gente extrair esses dados. Então, nós observamos que uma faixa etária mais jovem, dos 25 a 34 anos, eles estão perfazendo um quantitativo expressivo de não ter ido tomar a sua segunda dose. Os fatores que explicam isso são multifatoriais, né? Desde talvez uma não informação adequada em relação aos efeitos adversos, né? O medo, as propagandas que acontecem, e também todos estão voltando a trabalhar, muitas vezes a questão econômica está pesando sim, e eles têm dificuldade de ir a uma determinada unidade, fazer a sua vacinação, porque ele está no trabalho. Então, assim, são múltiplas essas estratégias que a gente tem discutido juntamente com o CONAS e o CONASEMES para tentar dirimir e diminuir esse quantitativo, porque o que nós queremos é que toda essa população, de fato, ela tenha seu esquema vacinal completo para se ter os benefícios dele. Próximo, por favor. E aqui é por imunizante, né? Nós percebemos que, em relação à AstraZeneca, é um quantitativo maior, a Pfizer, depois a Coronavac. Por aqui também podemos fazer algumas inferências, algumas, elas de fato, elas trazem alguns efeitos adversos que passam 1 a 2 dias, mas a população ela tem que estar consciente disso, tem que estar alerta que esses efeitos acontecem e que ela será acolhida na unidade básica, ela será acolhida no pronto atendimento, se acontecer alguma coisa. Então, isso é extremamente importante que seja dito. Então, nós tomamos todos os cuidados, as salas de vacinação com as orientações, a rede ela está preparada por quaisquer efeitos adversos possam acontecer. Estamos com problemas no áudio aí dessa coletiva que o Ministério da Saúde promove. A secretária extraordinária para o combate à Covid, a Rosana Mello, explica os grupos em que há mais dificuldade para se completar o calendário vacinal, ou seja, tomar a segunda dose. Falava nesse momento sobre o fato de haver algum tipo de sintoma relacionado a essa vacina, afastar as pessoas da segunda dose. A gente já tem esse áudio corrigido, vamos retomar a coletiva, a campanha Mega-Vacinação, para estimular que as pessoas completem o ciclo vacinal. Todo o Ministério como um todo, é esse monitoramento. Por quê? Porque nós distribuímos os imunizantes em consonância com o quantitativo dessa população-alvo. Lembrar hoje que a nossa população-alvo é acima de 12 anos, né, com as mudanças, e percentualmente algumas regiões tem sido alvo não só de ações, não só do Ministério da Saúde, mas juntamente com os estados e municípios, para nós melhorarmos essa efetividade dessa aplicação. E hoje, os 5 estados, o Amapá, o Ceará, a Bahia, o Pará e Roraima, são os que têm um quantitativo percentual a mais. Mas vale ressaltar que esse quantitativo também não é tão maior. Lembramos que nós ainda somos uma sociedade brasileira afeita à vacinação. Nós mostramos para vocês, nós temos mais de 20 milhões, 21 milhões de pessoas que não foram tomar. A população toda nossa, todos sabem o quantitativo. Próximo, por favor. Então, isso seria a primeira parte, no sentido de trazer as pessoas, aqueles que não fizeram a sua segunda dose, se informem, se orientem, vejam o melhor tempo, né, para irem tomar a sua vacinação e assim sucessivamente. E o que acontece agora? Baseado não só nos estudos internacionais, mas principalmente nos estudos que têm acontecido aqui no nosso país, nós fizemos algumas tomadas de decisão. Nosso país, nós temos 4 imunizantes e nós começamos a nossa imunização em janeiro. Então, nós já temos algumas evidências. E aí nós tomamos a decisão de reduzir a dose de reforço. Como eu falei, nós temos o esquema vacinal primário e a necessidade, os estudos têm mostrado que, a partir do 5º, 6º mês, independente do imunizante utilizado, há sim uma necessidade de nós reforçarmos o nosso sistema imunológico. Então, por isso é chamado uma dose de reforço. Aproveito o momento para dizer o seguinte, porque muitas vezes, como eu falei,
as verdades elas não são absolutas. O que nós sabemos hoje é que nós precisamos de uma dose de reforço. Será que precisaremos de mais doses de reforço? Essa é uma resposta que nós não temos ainda. Por isso que essa programação, todos esses quantitativos vacinais foram baseados em vacinar a população, toda a população brasileira vacinável, com uma dose de reforço, e o tempo, extremamente importante frisar, 5 meses. Por quê? Porque esses cálculos eles são feitos primeiro no quantitativo, nas disponibilidades. Se algum estado fizer em tempo separado, diferente disso, isso prejudicará muito o nosso planejamento. O próximo, por favor. E, além disso, nós também ampliamos essa dose de reforço para toda a população acima de 18 anos. Lembrar que a autorização do Ministério da Saúde, previamente, era para a população acima de 60 anos e os trabalhadores de saúde, o que perfazia em torno de 21 milhões, e hoje 56% desse público já foi vacinado, no aprazamento adequado. Hoje, em novembro, nós temos aptos a essa dose de reforço 12.478.432 pessoas aptas. Próximo, por favor. E nós fizemos, por faixa etária, como eu falei para os senhores, o que norteia a dose de reforço? É a necessidade de você reforçar o sistema imunológico, e tem que ter esse aprazamento de 5 meses. Vocês observam que nós temos faixas etárias distintas, porque o que nos motivou, né, o nosso Plano Nacional de Operacionalização foram, primeiro, os grupos prioritários, os mais idosos, né, e, nesse sentido, também existiram pessoas com outras faixas etárias. Mas, a grosso modo, os primeiros a serem vacinados com as doses de reforço são com as faixas etárias mais elevadas. Mas nós temos outros grupos, né, com faixa etária mais abaixo. Então, nós liberamos, independente do grupo, independente da profissão, para todo o cidadão acima de 18 anos, uma dose de reforço no tempo de 5 meses. Pessoas abaixo disso, não temos estudos ainda. O que nós temos é dessa população. Próximo, por favor. E aí nós fizemos, né, uma projeção, claro, nós já temos todo o nosso planejamento para o próximo ano, fizemos até maio o quantitativo dessas pessoas que precisarão dessa dose de reforço. Lembrar que, né, dependendo do aprazamento, até por volta de junho e julho, alguém ainda irá necessitar de uma dose de reforço, de acordo com a ordem vigente. Próximo, por favor. Então, até novembro, nós teremos, nós já aplicamos, né, 10.751.591 doses de reforço, aquilo que eu falei para os senhores, 56% da população acima de 60 anos e trabalhadores de saúde já foram vacinados. Próximo, por favor. Isso aqui é só também para título de informação, né, por estados, quantos que estão aptos no mês de novembro, até o dia 31, a receberem a dose de vacina. Próximo. A projeção também até maio, né, que nós fizemos. E o próximo. E quantas pessoas estarão aptas a tomar a dose de reforço nos próximos meses? Para vocês terem essa ideia, né, é claro que essa irregularidade ela existe, como eu falei, nós temos 4 imunizantes com tempos distintos e nós também usamos estratégias, vocês recordam que no princípio eram 12 semanas, a AstraZeneca Pfizer, depois nós reduzimos. Então, em consonância com todas essas alterações que o PNO teve que aplicar, nós fizemos essas projeções na população que há necessidade dessa aplicação. E próximo. E a mensagem que nós gostaríamos de deixar é que tudo foi feito a partir de um planejamento. Esse quantitativo de vacinas, de doses de reforço, nós temos e também já estamos em tratativas. É claro que, se surgirem outras situações, nós também, como instância administrativa, responsáveis por esse Plano Nacional de Operacionalização, iremos envidar esforços para sanar e ir atrás dessas situações também. Então, o que nós mudamos hoje?
essa dose de reforço para toda a população acima de 18 anos com tempo de 5 meses. E que é muito importante que a pessoa que fez a primeira dose faça, sim, a segunda dose para ter o seu esquema vacinal completo e se respeitem o prazo orientado pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. Acho que é isso, ministro. Obrigada. Obrigado, Rosana. Era bom destacar que esses que estão aí como não tendo tomado a segunda dose, existe subnotificação também. Muitas vezes, municípios, por questões operacionais, não notificam tempestivamente. Mas é claro que há um grande quantitativo de pessoas que precisam tomar a segunda dose, e essa nossa ação é para estimular aos brasileiros que não tomaram a segunda dose buscarem livremente as unidades básicas de saúde para completar a sua imunização. E, em relação à dose de reforço, como a Rosana falou, eu estou só aqui reafirmando, nós vamos ampliar para todos aqueles brasileiros acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose de vacina, seja qual for a vacina, há pelo menos 5 meses. Então, com isso, nós vamos ter uma cobertura vacinal maior da nossa população e evitar o que está acontecendo em alguns países da Europa, né? Eu tenho conversado com a minha amiga, a doutora Socorro Grossi, e ela acha que nós podemos ser, sim, um case de sucesso no enfrentamento a uma possível terceira onda causada pela Covid-19. Arnaldo, nosso secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o senhor ministro, nosso grande amigo. Queria cumprimentar a nossa querida Socorro, ao nosso querido Jurandir, o nosso Rodrigo, representante da OPAS, CONAS, CONASEMES, demais secretários. E, particularmente, queria cumprimentar, em nome do Ministério, a diretora Cássia, a representante do DIDT. Para nós que fazemos a Secretaria de Vigilância em Saúde, hoje é um dia muito importante para o nosso Brasil, para a nossa campanha de vacinação, na medida, ministro, em que ampliamos, né, a dose de reforço, né, para pessoas que estejam com 5 meses da vacinação, né, com esquema vacinal primário completo, bem como estamos muito animados com a nossa campanha de mega vacinação.